Bom dia, meu povo e minha pova. Bom dia, seus cara de égua. É brincadeira. Às vezes a gente tem que brincar mesmo na vida, porque senão a coisa fica estreita, né? A gente começa a ficar meio. É muito sério. Desculpa, eu tô mexendo aqui ainda no negócio aqui meio. A gente fica muito sério e acaba tendo acaba isso acaba acarretando depressão, acarretando frustrações, acarretando até a parte física mesmo, né, de uma doença, de dores de cabeça, dores no estômago, né, e essas coisas. Então, por isso que eu brinco assim, eu ando assim, meio assim, né, chapéu, camisão e botina, porque eu trabalho numa fazenda terapêutica, no Instituto Redentor, Fazenda Terapêutica Redentor, e eu acredito que a gente tem que levar a vida, eu até vou tirar o chapéu agora, a gente tem que levar a vida de uma maneira mais. Não que a gente tem que ser um bobo alegre, mas sim de uma maneira mais branda, de uma maneira um pouco menos agressiva, né? Com um pouco menos de conflito, por que não, né? Os conflitos eles acabam gerando esse tipo de situação, depressões, dores de cabeça. Eu nunca tive enxaqueca, nem sabia o que era direito, né? Sabia por ser terapeuta holístico e atender pacientes com esse tipo de problema, né? E esses dias atrás me deu uma dor muito forte na cabeça. Eu imaginei que seria algo mais grave, inclusive, mais sério. E estava não, ainda estou passando, né? Por um período complicado, com problemas pessoais, problemas familiares, alguns problemas que todo mundo passa, isso é normal, né? E aí me deu essa dor muito forte, a qual eu não conseguia abrir os olhos de tanta dor. A claridade me incomodava, o barulho me incomodava. Como aqui a gente está numa fazenda, tem animais, tem cachorro, tem os caminhões que passam próximo aqui, os cachorros latem, deve estar para ouvir o barulho dos cachorrinhos latindo, né? É até bom você ter um cachorro numa fazenda, né? Dá uma segurança, né? Então o barulho me incomodava, aquilo me deixava um pouco irritado ao ponto de eu ter que ir parar no hospital. E o médico me avaliou lá, fez os exames e tudo, e fui diagnosticado que era enxaqueca. E eu nunca tive enxaqueca, então eu fui medicado, claro, melhorei e agora estou tomando um medicamento leve aqui para não, né? Para melhorar o estresse e tudo mais, né? Bom, e onde eu quero chegar com isso? Eu trabalho com saúde mental já tem alguns anos, tá? E às vezes, esses dias atrás mesmo, eu até reclamei com um colega, inclusive vou reclamar de novo. Então, inclusive agora eu tive que pedir para alguns amigos falarem embaixo, né? E isso é bem, para quem tem enxaqueca, para quem tem esse tipo de problema, é bem conveniente, tá? Mas resumindo, eu trabalho com saúde mental, né? E sou especializado em toxicodependência, em transtornos, TDAH, TEA, vários tipos de transtorno de personalidade, bipolaridade e etc e tal, principalmente toxicodependência, né? E que hoje em dia é uma coisa comum. Nossa, eu não me arrumei nada, eu só pus a camisa aqui, né? É uma coisa comum de acontecer, né? Na sociedade que nós vivemos. Desde 20 anos atrás que eu venho tanto lutando e quanto trabalhando com isso, o que eu vejo é que ainda há pouco, só vou afastar um pouco aqui, ainda há pouco conhecimento a respeito do assunto.
tá? As pessoas ainda não têm aquela... ah, ah, muita gente tem preconceito e muita gente tem aquela... como é que eu vou explicar? Aquela preocupação exacerbada a ponto de que ela não quer mais ver a pessoa, não quer mais falar com a pessoa, abandona a pessoa, joga a pessoa mesmo ali às traças, tá? Eu já vi isso acontecer, né, algumas vezes. Então, qual que é o meu conselho, né, a respeito disso? Eu vejo muita gente passando por isso, familiares, pessoas que eram membros produtivos da sociedade, pessoas que eram pessoas que a gente chama aqui dentro de uma CT normótica, né? E hoje está vivendo um drama, né? Um caos na vida através da adicção ativa, do uso abusivo de substâncias e etc e tal, né? Então, o que que eu aconselho, né? Procurem ajuda. Existem clínicas especializadas, né? Comunidades terapêuticas como essa, especializadas, né? Onde você pode estar encontrando o caminho de recuperação para o seu ente querido ou para você mesmo que está precisando e não tem coragem de pedir ajuda, né? Infelizmente, a parte governamental do SUS e etc e tal, é muito complicado lidar com isso, CAPS e etc. Muito remédio, pouco trabalho psicológico, pouco trabalho terapêutico, né? E não ensina a esse paciente a ter a reinserção na sociedade, e sim ao paciente ficar mais dopado do que qualquer coisa, né? O remédio é feito uso, mas é um uso SOS, aos poucos feito desmame, e o paciente tem que ser reinserido na sociedade, sim, limpo, né? Sem o uso de substância, tá? Esse é o trabalho de uma clínica, de uma CT, né? Alguns pacientes têm comorbidade, aí a comorbidade o uso do remédio é contínuo, mas no caso de quem não tem, reaprender, né, a viver realmente sem o uso de substância, tá? É difícil? Mas não é impossível. Clínicas e comunidades terapêuticas sérias fazem esse tipo de trabalho com excelência. Eu trabalho no Instituto Redentor, já tem algum tempo, tá? Sou terapeuta e coordenador da Fazenda aqui. E não, assim, não vejo lugar hoje, assim, eu não vejo lugar. Pode ter lugar mais bonito, né? Mais caro, mais luxuoso, vamos dizer assim, mas melhor em tratamento terapêutico, em tratamento humanizado, eu acredito que não, tá? Nós temos um plano terapêutico, né? Muito bom, muito completo, tá? E o paciente, no começo, ele tem aquele negócio do, né? É tudo ruim, a comida é ruim, a dormida é ruim, a estadia é ruim, é tudo ruim, porque realmente a pessoa foi tirada aquela substância de preferência dela, né? Foi tirado, então tá sentindo aquela dor da perda. Ele vai reclamar, vai falar e tal. Os familiares nesse ponto tem que apoiar, saber apoiar, que apoiar nem sempre é passar a mão na cabeça, apoiar nem sempre é fazer os gostos e a vontade daquele paciente ou daquele aluno, a gente costuma chamar de aluno, né? E saber a hora de dizer não e sim saber a hora de dizer sim, por quê, né? Tem hora que a gente tem que dizer sim, mas é isso. Então eu aconselho que procurem ajuda em comunidades responsáveis, documentadas como essa, com licença sanitária, com todas as documentações em ordem, corpo de bombeiro,
quadro de responsáveis técnicos e profissionais, assim como essa que eu trabalho. Eu amo esse lugar. Hoje eu até conversei com meu diretor, meu padrinho, meu mentor, né? Um abraço para ele. Tá passando uma situação bem complicada aí, uma enfermidade, mas eu creio que logo ele estará conosco. E hoje estive conversando com ele e é isso. A gente tem que ter foco, né? Tem que ter resiliência, sabe? E não desistir. E para mim ele é um exemplo disso, né? De não desistir, de ter foco, de ter resiliência, né? E parentes adoecem junto com a pessoa, né, que passa por esse tipo de problema. Então, eu acredito que a família é super importante, o apoio do familiar, o local, né, é super importante, tá? O local é super importante. O local também, a família tem que dar liberdade para alguns nãos, tá? Não é questão de, você vai maltratar o meu ente querido. Não, não é maltratar, não existe maus tratos. Isso aí foi abolido há um bom tempo, e aonde tem isso, são fechadas essas instituições, tá? Então, mas tem que saber falar alguns nãos. Por exemplo, controlar o tom de voz. Você não fala do jeito que você quer. Você aprende a ter comportamentos, né, adequados para que você possa ter uma vida mais saudável lá fora, né? Você não vai sair por aí, por qualquer canto, gritando, feito um doido. A gente faz isso quando está sob efeito de alguma substância, né? Então, saber controlar o tom de voz é um passo, né? Comportamentos, né, são outro passo. Maus hábitos são outro passo. Higiene pessoal, outro passo. E assim vai, né? Cuidado com a roupa, com a saúde, etc. Com o físico, são outros passos. Todos esses passos você vai aprender, né, dentro de um ACT, tá? Por isso que o processo é demorado. Faz parte do processo. O processo é um pouco longo. Então a gente pensa que esse processo pode vir a durar um mês, dois, mas não é, né? Infelizmente. É a mesma coisa. A gente não, o aluno, a pessoa que passa por isso, não chega num ponto desse em um mês. Ele leva meses, até anos, né, para chegar no ponto. Tem gente que não, que vai de uma vez só que para você retirar esses comportamentos, para você tirar essas ideias insanas, né, da cabeça desse aluno, é um processo longo, tá? Não é um processo curtíssimo. Não muito longo, porque o que é 6 meses, o que é 9 meses pro resto da vida? Para mim, né, foi ótimo e está sendo até hoje. Sou muito grato à instituição, ao meu padrinho, né, e a toda a ajuda que me foi dada, né? Então é isso que eu tenho para falar hoje, né? É isso. Eu vou gravar um vídeo curto, né? Precisando de ajuda, eu vou deixar na descrição, né, o meu WhatsApp, aonde eu faço a ponte aí, precisar de internação, se precisar de ajuda, fazemos remoções também, tá? Precisar conversar a respeito, familiar que precisar saber, conhecer melhor, né? É só entrar em contato com a gente que nós explicamos como que funciona, né? A respeito de uma internação, de um tratamento, a respeito desses assuntos que foram relacionados nesse vídeo. Um beijo do gordo, obrigado e até a próxima.